Nós vamos falar agora, né, sobre alcançando conhecimento, né? Porque de repente a gente vem aqui, traz um monte de matéria, e daí a pessoa fica perguntando, né? Mas por onde que eu começo? Qual é o caminho para eu fazer? Tem um monte de coisa, por onde que eu vou, né? Então, eu tenho vários, no meu canal, eu tenho vários vídeos, né? Eu comecei com uma trilha mística, né? Eu comecei, peguei um livro, eu fui numa livraria, um sebo, e lá eu vi um livro, Poder Mental. Eu me interessei pelo livro, já de cara, já peguei, botei na cestinha, trouxe em casa e comecei a ler e falava exatamente sobre essa busca, né? O poder mental, como você seguir, fazer uma trilha para você chegar ao autoconhecimento. Então, eu comecei a descrever todos os ensinamentos desse livro, né? Como o autor, né, um psiquiatra, ele nos direciona para que nós consigamos alcançar o nosso autoconhecimento, assim, sendo autodidata, sem o auxílio, né, de um professor estando nos orientando. Mas eu também descobri que existem ferramentas que nos auxiliam nesse processo. E quais são essas ferramentas? O yoga, a meditação, o tai chi, né? Esses exercícios mais lentos, né? São exercícios o quê? Que nos ajudam a nos conectar com o nosso interior, com a nossa consciência, né? A radiestesia, a cromoterapia, várias terapias holísticas, né? Elas auxiliam. A medicina chinesa é magnífica, ela está recheada de ferramentas que auxiliam o ser humano a desenvolver suas potencialidades e suas capacidades. E uma arma muito interessante, né, que você pode estar usando, né, seria o tarô. Daí as pessoas falam, né? Porque eu abri um outro canal meu, onde eu estou estudando tanto o tarô, e as pessoas, você tira a carta, você pode. Eu falei, posso até tirar, mas eu não faço adivinhações. Existem pessoas fazendo adivinhações para ganhar dinheiro com isso. Eu não, eu uso o tarô como uma ferramenta para ajudar a pessoa a transmutar a energia que ela está vibrando naquele momento. As cartas do tarô, elas são magníficas, e se um técnico ele consegue transmitir aquele símbolo lá, um terapeuta, né, ele consegue auxiliar a pessoa a mudar algo que está ruim na vida dela, né? Vamos começar aqui, então. As cartas de tarô ou o baralho, né, podem nos ajudar a compreender melhor as lições do universo. Ao longo da nossa vida, né, é comum que nos deparemos com situações que fogem ao nosso controle e que causam dores difíceis de serem reparadas. Apesar de ser difícil aceitar situações que fogem ao nosso controle, devemos entender que cada um desses fatos serve para nos retirar da zona de conforto e trazer questionamentos que está na inércia. Então, veja bem, às vezes a gente tem uma situação na vida, uma angústia, um mal-estar, algo que a gente fez e deu errado, né? Essas coisas acontecem para que nós nos acordemos, né? Para entender que nós estamos fazendo alguma coisa errada. Aquela pessoa que ela fica constantemente trabalhando, que ela não tira um dia para ela própria, para ela se desenvolver, um descanso, uma meditação, fatalmente vai chegar um dia que ela vai ter um processo depressivo, de ansiedade, de angústia, né? Porque o próprio organismo está acordando aquela pessoa que ela tem que parar. Chega uma hora que ela precisa parar, que ela precisa buscar por outras coisas, desenvolver outras coisas na sua vida, que ela está dedicando muito a apenas uma coisa, quer dizer, ela não está equilibrada.
E uma energia, ela precisa de equilíbrio, né? O baralho cigano, ele é aplicado, né, no contexto individual. Então, quando o tarô, ele é composto de 76 cartas. 22 dessas cartas, elas falam sobre o quê? Elas falam sobre aquele pessoal da corte. Isso aí aconteceu na Idade Média, que surgiu o tarô, que eles fizeram todo. Então, são todos aqueles personagens da corte, né, que eles representa, cada um é um símbolo, né? Então, cada pontinho, a cor é um símbolo. Daí eles fizeram o quê? Aquelas cartas, pegaram lá os símbolos da Cabala, que é de onde saiu a religião do judaísmo, né? Da Kabbalah, ou Cabala, sei lá, que é os pentagramas lá que representam o ser humano, que representam o universo, as energias e tudo, né? E montaram os arcanos maiores em cima daquilo, usando, né, as figuras da corte. Né? Então, pegaram, lá tem o primeiro. E é interessante, porque o tarô é uma viagem, é um louco que ele vai começar a vida dele. Então, ele está na beira de um precipício, ele vai sair em viagem, inconsequente, sem pensar em nada, ele pode cair naquele penhasco, e ele vai seguindo, ele passa pelo mago, passa a sacerdotisa, pelo imperador, pela imperatriz, pelo mago, até que ele dá de cara com os namorados, né, que ele tem que fazer uma escolha, depois ele continua, ele fez a escolha, então é uma viagem. Isso é técnico, não é adivinhatório. Né? Não é adivinhatório, eu não acredito em adivinhação. A pessoa chega lá e fala, olha, o ser de luz é um ser que ele está atrapalhado, ele está nervoso, o que está acontecendo com ele, porque não sei o quê, ele está infeliz porque ele está longe de você. Ou ele está assim porque ele te fez muita maldade, agora ele está sofrendo por isso. Eu condeno isso, eu não aceito isso. Eu acho assim que nós não temos o direito de estar especulando a vida de outras pessoas. Eu não consigo aceitar isso, eu não aceito isso, né? Então, veja bem, o baralho, né? Daí, isso é o tarô. O baralho cigano é mais malicioso, né? Gostava de jogar as cartas ali no dia a dia. Então, o baralho cigano, ele fala do dia a dia. Aquelas figurinhas que tem na carta do baralho, né? Que é a foice, que representa a colheita, tem o sol, tem a lua, tem as estrelas, né? Tem o buquê, que representa felicidade, os lírios, que é uma carta da paz, né? Então, tem o urso, né? Tem o cachorro, tem a raposa, tem a cobra, tem o caixão, que não significa a morte de ninguém, é simplesmente uma transformação que deve ser feita naquele dia. Então, é isso que são os símbolos, né, das cartas, que pode ser usado. Usado, então, de que maneira? De que maneira nós podemos encontrar o equilíbrio usando interpretando símbolos, né? Quando você tira, né, uma carta, né, nós vamos aprender a coordenar as nossas emoções. Quando jogamos as cartas de tarô, nós recebemos um aviso sobre a nossa emoção, né? Parte do que aprendemos na vida é medido de acordo com a nossa reação, até mesmo diante das dificuldades. Sendo assim, não importa qual seja o fato ou qual seja a carta puxada. Então, na hora, não adianta, porque na hora a pessoa ali que vai tirar uma carta, né, que ela vem para um cartomante, né, ela está vibrando aquela energia. E nós sabemos que a energia ela é transmitida até 3 metros de distância das pessoas. E se a pessoa que está na sua frente, ela for uma pessoa sensitiva, uma pessoa que capta aquela energia, ela consegue perfeitamente, através da telepatia mental, captar a emoção que aquela pessoa está vibrando naquele momento. Entendeu? Olha que interessante isso, né? O que vale é o modo como coordenamos as próprias emoções e como lidamos com os diferentes cenários aplicados pela vida. Essa é a primeira lição do tarô. A primeira lição, olha como o tarô, ele não é simplesmente uma carta divinatória. Ele diz, inclusive, Jung, ele tratava os pacientes dele usando as cartas de tarô.
né? Freud falou muito também dos símbolos das cartas de tarô. São psiquiatras que deram o seu parecer científico a respeito do assunto. Então, não é simplesmente não estou dizendo adivinhação, estou dizendo em questões, né, científicas. Né? A adivinhação lá, que a pessoa fala, viu, tá, vai acontecer isso, a pessoa vai votar. Isso aí é adivinhação. Isso aí ele está colocando ali, né, um parecer dele, é diferente. Daí, o que acontece? A primeira lição do tarô é que o que devemos levar para a vida. Tudo que acontece na nossa vida, né, nós devemos aceitar com ternura, não perder a doçura das coisas, né, em viver, deixar de viver porque aconteceu algo errado na nossa vida. Então, nós temos que buscar a compreensão. E quando você vai, né, num terapeuta que trabalha com as cartas, e ele tira uma carta, ele fala, olha, tem isso aqui, que está acontecendo isso, as suas emoções, né? Tá fora, está em desalinhamento, vamos mudar essa energia, nós temos que mudar. Ou você vai passar por uma transformação, você tem que entender que as transformações na vida acontecem, né? O universo astral, ele está melhor situado no tempo do que você. Né? Nós não estamos situados no tempo. O universo está. Então, a gente usa essas ferramentas para tentar descobrir as coisas. Apenas nós vamos fazer o quê? Confiar e acreditar. Eu sempre falava antes, né, que os tarólogos e os sortistas, né, eles são os psicólogos dos pobres. Porque se você tem dinheiro, você paga várias sessões de psicologia, você vai lá no psicólogo, conta. O psicólogo ele não fala nada para você. Você deita lá no sofá e vai contando as coisas para ele e tal. Ele vai ouvindo. Ele vai ouvindo e vai anotando, vai ouvindo e vai anotando, né? O tarólogo é a mesma coisa, só que o tarólogo, né, ele usa as cartas e tira, fala, olha aqui, para lá, sua energia aqui está ruim, está negativa, vamos mudar essa energia. Vamos pegar um conselho aqui para você. Pega uma carta lá, né? Uma carta das flores, do jardim. Seu caminho está aberto, você não vai ficar o tempo todo vivendo nessa situação. Entendeu como que funciona? Então, ajuda você a levar uma vida mais leve, uma vida mais zen, né? Você é seu único, você é um ser único. E todas as suas características merecem ser validadas, né? O tarô tem a função de promover o autoconhecimento. Se você utiliza essa ferramenta de maneira correta, é capaz de enaltecer as próprias qualidades e compreender aquelas características que precisam ser reformuladas, né? Ao buscar o baralho para ter apontamentos honestos sobre a vida, é possível que, na verdade, ele enfatize questões individuais. Assim como citado no tópico anterior, o tarô traz à tona o modo como lida com as diferentes situações. Isso é muito importante. Na hora de se estabelecer como um ser humano íntegro e equilibrado. O ser humano é único e todas as suas características merecem ser validadas, né? Então, é para isso que servem as cartas, só que eles usam para adivinhação. Pessoas que querem ganhar dinheiro com isso, e não é. E quando você for buscar essa ferramenta para estudo, ou você compra para você um tarô e aprende a técnica, ou você vai num tarólogo honesto, alguém que realmente vai passar para você, né, a firmeza de como processar, de como interpretar aquele símbolo, de como te ajudar a alcançar, né, a validar as coisas que estão acontecendo na sua vida, né, através das cartas do tarô, né? Não deve ir em qualquer pessoa aí, eu tenho um tarólogo, eu vou lá. Vai vir e fala um monte de besteira, que o marido está traindo, que isso aí é adivinhação. Isso aí é charlatanismo. Tem que saber separar também as coisas do charlatanismo e da realidade, né? No terceiro aqui ponto, empregue sabedoria em tudo que se propor fazer, né?
Esse é o mais um dos ensinamentos importantes deixados pelo tarô. Se você acredita que é uma pessoa azarada, o universo trará para você só energia ruim. Se você acorda já com pensamentos, com ideias negativas, o universo fala, aquele cara, ele sobrevive bem com isso, ele gosta disso e manda mais para você. Por isso que a gente fala, não, nós temos que ter pensamento positivo. Quando você acorda com pensamentos positivos, né, você muda a situação, é quando aparece a força, a carta do tarô, a força, ela diz o quê? Ela fala para você que as coisas estão ruins, sim, ela está ruim, mas se você se coloca dentro do jogo, você tem que entender que você tem dentro de si a força suficiente para mudar essa situação. De repente você só dormiu, sonhou, teve um pesadelo, um sonho mal interpretado, né? Porque quando a gente dorme, é a nossa alma que sai e vai fazer umas viagens por aí, e talvez a alma foi a algum lugar inadequado, a pessoa acorda mal-humorado, ou na hora de encaixar, eu sempre tinha umas amigas que tinham dor na coluna, eu falava para elas encaixaram errado, e elas queriam saber o que era. Eu ficava com dor. Então, é o seguinte, se você é uma pessoa consciente, né, uma pessoa que busca pela sabedoria inteligente, quando aparece a carta da força, você vai entender, falar, não, eu tenho o poder dentro de mim, vamos mudar isso tudo. Né? Você vai lá, tem uma torre. O que significa a torre? A torre ela vai ruir, não adianta. Né? Vai chegar num ponto que ela pode ter base profunda, mas se você continuar pensando no negativo, atuando no negativo, ela vai ruir, vai causar um estrago na sua vida. Então, o que você vai fazer mediante isso? Né? Quando você tira só que diz o seguinte, a torre vai ruir, mas a torre traz consigo a sabedoria da ancestralidade, a sabedoria da espiritualidade, né? E daí o que compete falar para você? Olha, busque pelo autoconhecimento, busque pela espiritualidade, acredite que você é capaz de transmutar essa energia ruim para algo melhor, né? É assim que processam as coisas. E essas são características fundamentais quando você está buscando a sabedoria. Você vai com cautela, vai com calma, para atingir seus objetivos, né? O modo como a gente dedica aos nossos interesses é decisivo, porque a pessoa que busca, ela está se dedicando aos seus interesses, ela está buscando. Né? Aquele que não está nem aí, deixa acontecer, as coisas vão acontecendo como se movimenta no universo. Né? E essa dedicação ela pode acarretar conquistas financeiras, conquista emocional, conquista mental, porque você aprende a lidar com as suas emoções, você aprende a lidar com aquilo que você precisa para você estar e viver melhor. Essa é a finalidade dos ensinamentos das cartas de tarô. Fuja da sua zona de conforto. A pessoa, nós, seres humanos, nós somos fascinados para nos conformarmos com as situações. Quem deseja atingir um nível alto de satisfação, precisa se dedicar para colher bons frutos. Se você quer ser próspero, você tem que ir à luta, ir atrás, né? Melhorar a sua condição de trabalho, buscar essa prosperidade, se é, no caso, profissional. Se você quer ter um relacionamento ok, legal, você precisa se dedicar a ele, né? Você precisa vigiar suas emoções, a emoção do outro, né? Já é mais, daí chega naquela carta lá, onde o louco ele conquistou tudo, mas de repente ele acha que ele precisa trazer o amor para a vida dele. Então, a carta diz o quê? Que ele precisa entender que a escolha que ele fizer vai depender, né? Vai ter as consequências que acontecerem na vida dele serão por causa das escolhas que ele fez. Né? Tem um vídeo meu aí que eu estou falando sobre isso. Quando você faz uma escolha, você tem que arcar com essa responsabilidade. Por exemplo, você escolhe, você vai comprar um carro, né? Você tem o dinheiro, compra o carro e tudo. Mas você precisa ter em mente que esse carro ele vai trazer inúmeros gastos para você.
né? IPVA, troca de pneu, é óleo que você tem que trocar, é peça, o carro pode quebrar, você pode, tem que pagar seguro, tem que pagar um monte de coisa. Você vai ter dinheiro para pagar tudo isso? Você tem que se programar para você não ter, né, experiências desastrosas lá na frente. Também é importante entender, compreender o tempo do universo, né, para evitar as frustrações. Existe um tempo que o universo disponibiliza para nós para que as frustrações sejam impedidas. Né? Primeiro lança-se aquela frustração, se você começa a digerir aquilo, nossa, eu sou um azarado, tudo errado acontece comigo, porque ninguém me ama, ninguém me quer, entendeu? Esse tempo aí, o universo te dá, e depois ele começa a mandar as cargas toda negativa para você, daí que dá tudo errado mesmo, porque você está vibrando numa energia super negativa. Existe o tempo do plantio e o tempo da colheita. Às vezes, né, a gente quer que as coisas aconteçam amanhã, né? Amanhã. Já começa a namorar um cara, já quer casar, ou uma menina lá, o cara, você que é rapaz, está me vindo, né? Já quer casar amanhã, né? Aquele amor louco, aquela paixão, né? Vamos casar. Daí não dá certo o casamento, não fizeram um planejamento, né? Trazer um filho ao mundo é a mesma coisa, né? Ah, aconteceu, engravidou, mas não pensou, não programou ter uma família, quantos filhos vamos ter, como que nós vamos processar isso, vamos tomar cuidado para que não tenhamos uma gravidez precoce, fora dos nossos projetos, dos nossos planos, né? Viver aprisionado em uma zona de conforto pode impedir de enxergar as outras oportunidades. Por isso, essa é mais uma das lições do tarô para você levar para a vida. Esteja sempre em movimento se quiser alcançar suas metas. Analise o que você tem hoje para encontrar satisfação. Então, o segredo é você encontrar satisfação no que você tem hoje e programar o que você vai querer para amanhã. E trabalhar em cima daquilo calmamente, né? Não adianta viver reclamando que não funciona para você. É preciso ter consciência de que a energia é verdadeira e nunca erra de endereço. Por quê? Porque está dentro de cada um, né? A força que você depositar no mundo é exatamente proporcional. Aqui é física, viu? Para quem acha que tudo tem que ter física, química e matemática para ser realidade, então é o seguinte: a força que você depositar no mundo é exatamente proporcional ao que você receberá de volta. Se não quer sofrer essas consequências, o melhor é equilibrar suas metas e atitudes. O quinto, para ser positivo, autêntico e determinado. Mesmo ao passar por situações que fogem ao nosso controle, é importante reconhecer o nosso potencial, né? É importante reconhecer. Independente de qual problema estejamos enfrentando, ou de qual motivo tenha levado, né, até a busca, né, por um auxílio de um terapeuta ou de uma ferramenta para poder transformar alguma coisa em nossa vida, nós precisamos assumir o protagonismo da situação, da própria história. Porque tem pessoas, né, que acontecem as coisas na vida dela, ela sempre fala, a culpa foi de fulano. Aconteceu tal coisa para mim lá no meu passado, mas eu não tive culpa nenhuma, foi a outra pessoa que foi o culpado. Né? Ela nunca assume, ela não se torna o protagonista da sua história, então ela fica cego para ver a realidade dos acontecimentos e buscar a solução. Aí que está um erro também. Por isso, nós temos que manter a positividade sempre em vista, né? No autoconhecimento. A resiliência também é uma característica das pessoas energeticamente evoluídas, né? Porque onde conta que a resiliência, né? A pessoa convive com você, houve algo de errado na sua vida,
né, uma situação complicada, você se colocando como protagonista ali também, você vai entender que o outro foi apenas um co-participativo naquilo que você fez. Que a culpa não é somente do outro, é sua também. Então, ter resiliência para estar analisando a sua história de vida, as situações que aconteceram na sua vida, encontrar, através do autoconhecimento, né, um caminho melhor. Se você tem absorvido o que há de bom ou benéfico, né, você trará para você bons resultados. Agora, se você tiver o tempo todo na negatividade, trazendo para você só aquele que é negativo, você também vai atrair tudo que é negativo para você. A energia, a força, ela vai vibrar naquela manifestação negativa. Reforçar suas qualidades é fundamental para transpor obstáculos e se posicionar rumo ao sucesso. Olha que mantra legal isso aqui, que todos deviam falar constantemente. Reforçar suas qualidades é fundamental para transpor obstáculos e se posicionar rumo ao sucesso. O sucesso depende de cada um, é individual. Assim como o conhecimento, assim como você transmutar suas energias, assim como você fazer uma análise das coisas na sua vida. Depende exclusivamente de você. Tá? É o que eu digo, nos vídeos que eu estou fazendo, eu estou mostrando os caminhos, estou trazendo as ferramentas. Agora, lá na frente, você que seguir esse caminho, você vai encontrar uma porta e é você que vai decidir se você vai abrir essa porta ou não. Está nas suas mãos. Você tem um livre-arbítrio. E era isso que eu queria deixar para vocês hoje, com muito amor e muita luz, muita sabedoria. Espero que todos tenham entendido. Namastê.